Fala pessoal, tudo certo? O tema do vídeo de hoje é problemas ambientais urbanos, tá? Mas o que a gente pode compreender aí a partir deste tema, né? A gente sabe que a maior parte da população do mundo hoje vive nos grandes centros urbanos e essa grande concentração de população que vive nas grandes cidades também faz com que haja um aumento, né, exponencial na necessidade de recursos da natureza. Obviamente que se a gente pensar aí que a natureza fornece tudo que nós precisamos, a gente tem que entender também que existe um limite para que esses recursos possam ser retirados da natureza. A gente sabe também que aquilo que é natural não gera lixo, né? E aí, se você parar para pensar, dentro do contexto da natureza, não existe produção de lixo, porque é um contexto cíclico. Nós, seres humanos, a partir de elementos naturais, conseguimos aí transformar elementos da natureza em elementos que demoram muitos e muitos anos aí para se decompor, tá? O tema do vídeo de hoje é problemas ambientais urbanos com enfoque na questão do lixo. Afinal, nunca se produziu tanto lixo quanto hoje. A maior parte da população mundial hoje vive nos centros urbanos e não digamos assim, nenhum estranhamento dizer aí que os centros urbanos são grandes concentradores de problemas ambientais. Mas quais são os problemas ambientais que eu vou estar encontrando nos grandes centros urbanos? A gente pensa lá de alguns problemas da cidade, a gente pensa muitas vezes da violência, a gente sempre lembra das enchentes, mas a gente tem outros problemas que estão relacionados, digamos assim, ao espaço urbano. A criação, por exemplo, de microclimas urbanos. E o que são microclimas? São como se fossem locais específicos dentro da cidade que apresentam características climáticas distintas. Por exemplo, o fenômeno que nós conhecemos como ilha de calor faz com que o centro das grandes cidades apresente temperaturas muito maiores do que áreas mais afastadas, do que áreas rurais. Então, por exemplo, eu tenho lá no centro de uma cidade como São Paulo, temperatura na casa dos 30 graus. Em uma localidade no interior, eu tenho lá 25 graus, 24 graus, temperaturas bem menores. Isso se deve a quê? A grande concentração de construções, a impermeabilização do solo através do asfalto, a ausência de vegetação, a circulação massiva de pessoas, automóveis e a presença de indústrias, tudo isso gera uma liberação massiva de poluentes. Isso faz com que haja o aquecimento também da atmosfera a partir da absorção ali da luz solar e também a alta concentração muitas vezes de construções e elementos físicos ali colocados pelo ser humano que vão absorver o calor do sol e quando eles devolvem esse calor para a atmosfera, eles acabam aquecendo essa atmosfera. Eles acabam aquecendo o ar ali nas regiões mais centrais. Então essa grande concentração de automóveis, circulação de pessoas, indústrias nos centros urbanos, cria o que nós chamamos de ilha de calor, que é quando o centro da cidade apresenta uma temperatura muito maior do que em áreas mais afastadas, do que áreas rurais. Um outro problema que a gente pode relacionar aí à questão ambiental é o que nós chamamos de inversão térmica. O ar ele segue um ciclo. O ar quente ele tende a ser mais leve, ele faz um movimento de subida. Lá em cima, em altitudes maiores, ele resfria, se torna mais denso, ele desce de volta, se aquece e sobe. Então é um ciclo. O ar mais frio ele se torna mais pesado, então ele fica mais concentrado próximo do solo. Mas o que acontece quando eu tenho uma grande quantidade de poluentes ali, como nos grandes centros urbanos? Eu tenho a criação de como se fosse uma manta de poluentes ali sobre a cidade, tá? E essa manta de poluentes, digamos assim, essa nuvem de poluentes, evita que o ar faça o seu ciclo de subida, ascendência, e depois o declínio, a descida desse ar. O que acontece? O ar frio, mais denso, ele fica mais próximo do solo. Aí você olha para uma cidade e aí você vê lá aquela neblina, que se forma. Aí você pensa assim, que não é uma neblina natural, mas sim uma neblina de poluentes. A inversão térmica, então, é essa concentração de poluentes próximos ao solo junto do ar aí
mais pesado, mais gelado, né? Mais frio, digamos assim. Isso pode trazer problemas de respiração, pode trazer aí vários problemas à saúde aí dos seres humanos, tá? Então, inversão térmica é um problema, ilha de calor é outro. As chuvas ácidas também apresentam-se aí nos grandes centros urbanos, principalmente naquelas áreas que são mais industrializadas. Essas áreas, com a grande liberação de CO2 para a atmosfera, dióxido de enxofre, tudo isso jogado para a atmosfera, através de reações químicas com a água, dão origem à chuva ácida, que polui o solo, que polui os mananciais, que afeta diretamente as estruturas das construções aí dos grandes centros urbanos. Então a gente tem aí uma sequência de problemas ambientais que estão diretamente ligados a essa ação humana. A gente sabe que nos centros urbanos, na cidade, é onde se desenvolvem todas as atividades econômicas praticamente, onde as indústrias estão situadas na sua grande maioria. Então a gente tem essa questão da poluição como sendo um problema urbano também, tá? Uma questão interessante aqui é que quando a gente fala de problemas urbanos, é que não é só a questão climática, a gente também está afetando outras áreas aí da natureza. Através da compactação do solo, através da impermeabilização do solo com asfalto, com o próprio cimento das construções, tudo isso evita, por exemplo, que a água infiltre no solo. Essa água não infiltrando no solo, ela vai procurar algum lugar aí para escoar. E o que vai acontecer? Ela vai geralmente para as áreas mais baixas do relevo, e aí o que você tem? Grandes alagamentos ocorrendo. Então os alagamentos também são um problema ambiental urbano relacionado à própria ação humana. Então, quando você vai para uma grande cidade, você percebe que o solo está totalmente impermeabilizado, a água não tem para onde infiltrar, ela vai para o bueiro está entupido, essa água não consegue circular, então ela vai alagar aí os locais mais próximos, principalmente as áreas mais baixas. E isso se deve à ação humana. Uma outra questão interessante que a gente tem que mencionar aqui quando falamos de problemas ambientais urbanos é a própria poluição dos recursos hídricos. Grandes cidades como São Paulo têm vários rios que foram canalizados. Esses rios, então, eles perdem a sua característica natural. O esgoto, muitas vezes, dessas grandes cidades acaba sendo jogado diretamente sobre esses rios, contaminando essas áreas, o que traz aí um grande problema para a saúde humana, já que muita gente depende muitas vezes dessa água que está contaminada. Então a gente tem poluição do solo, a gente tem a poluição atmosférica, que é através dos poluentes das fábricas, dos automóveis, das próprias residências, muitas vezes que jogam aí fumaça para a atmosfera, tudo isso acaba trazendo problemas aí para a natureza. Então, os impactos ambientais relacionados às cidades, eles são vários. Eu mencionei alguns, eu falei a ilha de calor, eu falei a chuva ácida, eu falei da inversão térmica, eu falei do desgaste dos solos, né, dos problemas relacionados ao solo, a contaminação da água, a contaminação atmosférica. São várias as formas de degradação da natureza que ocorrem nos centros urbanos. Uma outra questão aqui que é muito importante é justamente a questão do lixo. Nunca se produziu tanto lixo quanto atualmente, já que a maior parte da população vive nos grandes centros urbanos. Aquele cara que vive lá no campo, muitas vezes, só daquilo que ele produz, ele vai produzir um lixo, mas é um lixo orgânico. Não é plástico, não é borracha, não é nada que venha contaminar ou levar muito tempo para se degradar aí na natureza. Já nos grandes centros urbanos, você vai lá comprar um produto, esse produto tem 2, 3 embalagens, e essas embalagens elas demoram muito tempo para se decompor aí na natureza. E aí esse lixo vai se acumulando, até mesmo aquele papelzinho de bala que você joga no chão, que você pensa assim, é pequenininho, não vai fazer nada, é um problema sério. Porque imagine se 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, mais do que 7 bilhões, jogassem ao mesmo tempo o mesmo papelzinho de bala que você joga por preguiça de ir no lixeiro. Você vai trazer um problema muito sério para o planeta também. Animais podem acabar aí consumindo esse plástico, esse papelzinho de bala e acabar morrendo asfixiados. Então a gente tem vários problemas correlacionados a isso. O processo de produção de lixo, digamos assim, ele foi potencializado a partir da Revolução Industrial, porque a gente começou a produzir muito e em grande quantidade. A produção em massa favoreceu essa geração de lixo. Então ele se tornou um grande problema para as sociedades.
né? Essa questão ela está diretamente ligada ao consumismo. Quanto mais nós consumimos, mais recursos da natureza nós tiramos e mais nós poluímos também essa natureza. Então ela é uma consequência direta. E lembrando, né, que quanto mais nós consumimos, mais recursos nós extraímos aí da natureza, né? Então a gente tem que entender que os centros urbanos eles estão diretamente ligados a um processo de consumo de recursos naturais que a natureza tem para fornecer aí para nós, tá? O ritmo acelerado do crescimento urbano tem exigido cada vez mais recursos da natureza. E é nos centros urbanos que os principais problemas ambientais muitas vezes vêm ocorrendo abaixo do nosso nariz, na frente dos nossos olhos, e a gente não está visualizando isso. Então entender aí que as cidades elas têm um grande potencial de degradação ambiental é importante para pensar aí num sistema de políticas públicas que venham a coibir esses tipos de danos. Então a gente tem que pensar aí que a natureza ela tem ciclos de renovação e a gente tem que deixar esses ciclos ocorrerem. E quando nós não deixamos esses ciclos ocorrerem, os nossos recursos vão se esgotando cada vez mais e aí nós vamos ter aí problemas futuros, né? Talvez essa geração agora não sofra tanto, mas as próximas gerações que estão por vir vão sofrer muito aí com os problemas que nós estamos deixando, né, para quem vem logo à frente, tá? Por enquanto era isso, espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!